Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês darem uma lida o que diz o artigo 28, tá? E aí, o que acontece? A gente tem lá 11 ministros, tá? E a votação foi que 6 ministros votaram pela inconstitucionalidade do artigo 28 e 5 votaram pela constitucionalidade. E aí ficou um placar de 6-5, né, considerando inconstitucional. Essa lei de 2006, ela era realmente, né, para distinguir o usuário do traficante, mas o que aconteceu logo em seguida dessa lei foi que subiu bastante, mais do que dobrou ali o encarceramento das pessoas por porte de maconha, de pessoas normalmente de periferia, menos privilegiadas, e isso se deu porque na lei não consta uma quantidade, né? Fica à mercê de quem faz a abordagem, de como é feito, ou seja, dá um espaço aí para ser uma abordagem com caráter discriminativo, né? O que realmente deve ser considerado inconstitucional, né? E o que aconteceu? Dessas 6 pessoas, né, que votaram pela inconstitucionalidade, eles acabaram votando também pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Mas os outros 5 que votaram que a lei, que o artigo 28 é constitucional, na verdade, 3 desses 5 ministros que votaram, né, pela constitucionalidade, votaram porque, ok, eles realmente não querem descriminalizar o porte para uso pessoal da maconha, mas o Toffoli, por exemplo, que deu um voto super confuso, e aí depois ontem meio que mudou de ideia, falou que o voto dele foi mal interpretado, ele votou pela constitucionalidade, porém pela descriminalização, porém ele considera que já não é crime, porque o crime tem uma penalidade de reclusão, e já não está previsto a reclusão, né, pelo porte para o uso pessoal. E aí ele considera, o Toffoli, que outros órgãos do Legislativo e até mesmo a Anvisa que são responsáveis por definir essa quantidade e não é um assunto ali para ser definido pelo STF. O outro voto que votou pela constitucionalidade do ministro Luiz Fux foi um discurso muito, muito coerente. Eu não sei se vocês lembram, na outra semana, quando eu comentei aqui sobre o discurso e o voto do ministro Dias Toffoli, eu fiquei um pouco surpresa com o posicionamento dele, falando que os ministros do STF têm voz do povo, né, porque eles foram escolhidos por presidentes, nomeados por presidentes, que foram escolhidos pelo povo, e que então eles representam o povo. Essa fala me deixou um pouco realmente perturbada, né, porque não é assim que eu considero e enxergo os ministros do STF. Ontem, né, no discurso do ministro Luiz Fux, ele se posicionou dessa forma, contrária ali à forma do ministro Dias Toffoli, falando que não, que eles não têm que ele não tem esse entendimento. Ele considera que seja realmente papel do legislativo, né, de criar as leis e definir, por exemplo, quantos gramas uma pessoa pode portar para uso pessoal. E aí ele deixou muito claro que o voto dele pela constitucionalidade do artigo 28 é porque ele, enquanto juiz, não se sente apto de definir um assunto tão delicado que deveria ser aí feito pelo Legislativo e com o apoio da Anvisa, né, de órgãos aí ligados à saúde. Então foi um discurso, embora não tenha sido o voto dele pela descriminalização do porte para o uso pessoal da maconha, foi um discurso bastante coerente, um discurso tentando enxergar, né, qual que é o papel realmente do judiciário na sociedade. E eu vou deixar aqui a fala dele, que eu achei sensacional. Eu sei fazer isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu tenho paz como magistrado para fixar gramatura e gramagem? Tenho. Eu tenho de analisar o artigo 28, se ele excedeu os limites. Mas é tudo quanto nós podemos analisar. No meu modo de ver, respeitadas todas as opiniões em contrário. À luz da experiência estrangeira, é forçoso reconhecer que, para se promover a legalização do consumo da maconha no Brasil, seria indispensável a prévia regulação pelo legislador do mercado, plantio, fornecimento e venda da substância, como substanciados coadjuvados, digamos assim, pela Anvisa. Ele falou várias vezes, ele falou assim, até inclusive que é tipo um sofisma, né, que pode portar, mas não pode usar, porque foi bem claro que não pode usar em locais públicos, não pode usar, né, no meio da rua, que pode ter, mas não pode comprar. Então eu achei a fala dele muito coerente. Tem uma hora que ele fala, tá, mas e aí, vai cair do céu? Vai brotar do asfalto?
brotar até pode, né? Mas a gente precisa de regulamentação. E ele bateu muito nessa tecla sobre a regulamentação do acesso, né? Então, assim, alguns pontos legais que foram levantados com relação ao acesso à informação, né? Fazer mais campanhas educativas relacionadas ao uso de drogas, ao uso de todas as substâncias, na verdade. Ele, inclusive, também, o Luiz Fux se posicionou com relação ao uso de todas as substâncias. Então, isso foi bastante interessante. E pediu aí, né, para que os órgãos que são realmente responsáveis por legislar, que tenham esse olhar. Inclusive, ele citou vários países onde a maconha é descriminalizada, legalizada, inclusive, né? E aí ele falou que nesses países todos, esse processo foi feito pelos órgãos legislativos, tá? Então eu achei muito interessante o discurso dele, né? Esse aí é o Brasil realmente que eu quero. Porém, a gente deu um passo super importante. O que eles entraram todos num acordo é que essa definição vai ser uma definição, vamos dizer assim, temporária e relativa, né? Temporária no sentido de que eles precisam que o legislativo aprove isso, né? Dê o parecer deles e daí para realmente seguir adiante com essa decisão. E relativo, porque eles deixam bem claro que realmente vai ter vários outros fatores que vão influenciar de enquadrar como usuário ou traficante e não só determinantemente a quantidade, que é uma quantidade sugerida. Então a gente vai continuar morando aí dentro da subjetividade, porém isso está sendo discutido, né, há 9 anos, então estamos caminhando, não vamos parar. E eu acabei não comentando nada sobre o voto da ministra Carmen Lúcia, mas ela foi super cirúrgica, né? Ela declarou que ela realmente considera inconstitucional o artigo 28 por ferir vários dos direitos, né, do cidadão, por não trazer equidade e ela foi rápida, cirúrgica, densa e perfeita. Eu achei muito bom realmente o posicionamento dela. E com relação, né, a extrapolar ou não os poderes do judiciário, ela falou que ela entende que em determinadas situações onde o legislativo e os outros órgãos competentes não dão conta de fazer o que é necessário, nem que seja em caráter temporário, o judiciário precisa interferir. Então esse foi o posicionamento dela, e esse foi o nosso 6-5, porém ainda não podemos considerar, né, assim, resolvida essa questão, né? Inclusive a gente precisa pensar no acesso.